Bom, gente, sem enrolação, pra que serve if name igual a main no Python, tá, cara? Você já deve ter visto algum vídeo aí no YouTube ou algum código na internet em Python, tá? Que você vê esse trecho aqui, if name igual a main, tá? E o que é que isso aqui significa e pra que é que isso aqui serve no Python? Digamos que eu tenho esse código aqui, tá? O nome desse arquivo é script.py e eu tenho aqui dentro dele essa função que executa um determinado bloco de código. No caso que ele vai dar um print em olá mundo e aqui embaixo eu essa função, tá? Agora, digamos que eu queira chamar esse bloco de código e reutilizar ele em outro arquivo, tá? Eu vou criar aqui outro arquivo, ó, e aqui dentro eu vou dar um import script, tá? Por que eu dou import script? Porque é o nome do outro arquivo, tá? A gente vai importar esse bloco de código aqui dentro desse outro arquivo para ser reutilizado, tá? Isso aqui é o conceito de módulo, ok? Se a gente vai importar ele e ele tivesse em outra pasta, a gente teria que colocar o seguinte, from, e é o nome da pasta import script, mas como aqui está na mesma pasta que o outro vai estar, que eu ainda não salvei, não precisa fazer isso aqui, tá? Eu vou clicar aqui em para salvar, ó. Aqui eu vou salvar na mesma pasta que tá outra, aqui no script.py, colocar o nome de código, tá? Código.py, e aqui a gente vai importar esse script, tá? Digamos que eu queira usar aquela função principal do script, o nome daquela função é func, tá? No caso func, ok? Só que pra gente chamar ela não é pra chamar dessa forma, teria que fazer o seguinte, script.func, tá? Que a gente vai dessa forma aqui, é como se fosse quase uma classe, né? A gente vai chamar a função desse script, tá? Se a gente executar o código da forma que ele tá aqui, cara, vamos ver o que ele vai fazer. E olha, ele executou aqui o comando, o print do olá mundo, 2 vezes, tá, cara? Então é aqui que entra o assunto do nosso vídeo, tá? É o seguinte, quando a gente vai importar um módulo do algum arquivo que a gente tem no nosso computador para usar dentro do nosso código para reutilizar esse bloco de código específico, a gente vai ter que chamar a função principal dele, ou alguma das funções, ele vai sempre ter esse problema de ser executado 2 vezes geralmente, tá? Ao a gente dar esse import nesse script, aqui no caso no seu módulo, ele vai executar tudo que tem aqui dentro automaticamente. Ele vai ler aqui o código, tudo certinho, e ele vai executar esse comando aqui que vai executar essa função principal. Se você não quiser que isso aconteça, de ser executado automaticamente, que é a função do if name igual a main, tá? Se a gente vir aqui nesse código e antes de realizar a função principal ou alguma das funções do seu código, você não quiser que seja executado automaticamente ao chamar em outro arquivo, você vai verificar aqui se esse arquivo, o script, está sendo executado diretamente ou está sendo executado por outro código, que é o caso daquele código.py, tá? Para isso, a gente usa aquela velha história do if _name igual a main 2 pontos e a próxima indentação, tá? Quando a gente faz isso aqui, basicamente a gente está dizendo pro Python o seguinte, olha, eu não quero que você execute o que tiver daqui para baixo dentro da indentação desse if, eu não quero que você execute caso não esteja sendo executado esse script diretamente, tá? Então é o seguinte, cara. Se a gente agora, eu vou salvar aqui esse código, dar um Command S ou Ctrl S se você estiver no Windows. Agora vamos voltar aqui para o nosso outro código que vai importar esse módulo e usar essa função principal dele. Então se a gente vir aqui e executar, agora ele vai executar da forma correta, ele vai dar aqui o print nessa função principal, tá? Então essa é a função do if name igual a main. Se você não tiver entendido muito bem o que eu estou dizendo aqui, deixa nos comentários, olha, eu não entendi muito bem, você pode explicar melhor? Explica mais essa parte, explica mais esse tipo de coisa, para que eu posso utilizar esse módulo? Deixa aí nos comentários, tá, cara, para mim entender o seu feedback. E muito obrigado por assistir até aqui, espero que você tenha gostado. Tchau.